respectivas salas, e ali elas ouvirão a palavra do Senhor, conforme a linguagem delas. Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui com cada um, nesse domingo, dia do Senhor, podendo compartilhar a palavra, meditar um pouco, refletir um pouco naquilo que Deus tem falado para a sua igreja a partir de 1 João. E no dia de hoje nós vamos refletir em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, apenas 2 versos. Abra a Bíblia, a palavra do Senhor, deixa aberto em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Antes, Rui Barbosa certa vez afirmou: a função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Repito, a função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Rui Barbosa. Quando paramos para pensar um pouco sobre o que foi falado aqui, logo o nosso consciente começa a criar aquela cena onde nós conseguimos visualizar aquele que é culpado, ou no mínimo o acusado. Nós conseguimos visualizar também, de frente, o juiz, e aquele que está no meio, que se interpõe ali, como o defensor, o advogado. Quando pensamos nesse mesmo cenário, no âmbito da nossa relação com Deus, o papel do culpado cabe muito bem para mim e para você. Todos nós somos pecadores, não há justo, nenhum sequer. Quando nós pensamos no mesmo cenário e nos lembramos então do juiz, esse papel cabe perfeitamente à pessoa do nosso Deus, porque a própria palavra do Senhor nos alerta, Ele é o justo juiz. E quando pensamos então acerca daquele que pode defender, não há outro que pode nos defender de forma tão poderosa, a não ser Ele, Jesus, o nosso Salvador. Esse cenário é um cenário que nos é muito conhecido. Nós conseguimos visualizá-lo, nós conseguimos compreendê-lo. Contudo, para analisar esse cenário, eu preciso considerar 3 importantes questões. Primeiro, não há inocentes. Diante de Deus, nenhum homem pode alegar inocência. Segundo, não temos direito. O pecado anulou qualquer possibilidade. Sem a misericórdia de Deus, não há direitos. E terceiro, nós não temos condição ou condições, enquanto acusados, de pagar, solicitar, para que alguém nos defenda. Até mesmo a defesa é obra da misericórdia de Deus. Foi Ele quem instituiu e colocou aquele que nos defenderia. Jesus ao nosso lado, Ele é a voz da justiça e da misericórdia de Deus. Jesus ao nosso lado, Ele é a voz. E é sobre aquilo que Ele diz ao nosso respeito, é sobre aquilo que Ele diz a respeito do seu próprio papel, é que nós vamos meditar nessa noite, em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, quando nós encontramos a seguinte afirmação: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Amém. Feche seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, apesar de nós, nosso clamor nessa noite fale ao nosso coração. Que haja o mover, o transformar, o tocar do Senhor em nossas vidas. O confronto necessário e o consolo que somente o Senhor pode nos dar. Assim oramos na dependência e na manifestação do Espírito Santo, aqui em nosso meio, em Cristo Jesus. Amém e amém. João, o apóstolo do amor, falou de Jesus, no primeiro capítulo, a respeito de Jesus como o verbo da vida. Falou também a respeito de andarmos na luz, vivermos conforme a vontade de Deus. E esse mesmo apóstolo disse também sobre a necessidade de confessar os pecados, todos aqueles que cometemos contra o nosso Senhor. João, abordando tudo isso, ele nos faz compreender que nós precisamos desenvolver uma vida que tenha um equilíbrio e que seja saudável diante de Deus. Nós precisamos desenvolver uma perspectiva cristã sobre o que é ser cristão, tendo a orientação da palavra e assim solidificando aquilo que a palavra quer que entendamos e saibamos a respeito do que é ser crente, do que é ser filho de Deus. Aqui no presente texto, o texto que foi lido, ele nos apresenta 3 realidades. A primeira é a realidade do estado espiritual do salvo. Ele vai falar a respeito de como é a vida do salvo. Depois ele vai falar a respeito daquela realidade do estado glorificado de Jesus, o qual está assentado à direita de Deus o Pai e intercede por nós sendo advogado. E em terceiro, ele fala a respeito da realidade do estado de humilhação de Jesus, quando ele se entregou por nós, fazendo-se propiciação. Nessa noite nós vamos refletir em cada um desses pontos. E as lições que, então, conseguimos extrair de cada um deles. Primeiro, o texto começa dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos meus. O velho apóstolo, que estava cuidando daquela igreja, demonstrando então, por meio dessa expressão que era tão apropriada do próprio João, por meio dessa expressão, filhinhos meus, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo um pouco do seu carinho, ele está refletindo um pouco do seu amor, do seu afeto que ele sente que ele tem por aquela igreja. Além disso, ele está demonstrando a sua autoridade apostólica, ensinando o caminho pelo qual eles deveriam andar. João, o apóstolo do amor, ensina por meio desse chamado: filhinhos meus, seu amor e sua autoridade. E aqui também, no início do versículo, ele já mostra para mim e para você qual era a intenção dele ao escrever essa carta para aquele povo. A intenção dele, como um pai, como um apóstolo, era para que o povo pudesse então desenvolver uma vida santa diante de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: olha, estou escrevendo para vocês, como um pai, porque eu quero muito, mesmo que minha partida seja amanhã, quero muito que vocês continuem o caminho da fé, vivendo santamente. Quero muito isso. E ele fala algo interessante: para que não pequeis. Isso que escrevo é para que a igreja não entre por um caminho de pecado. João Calvino, interpretando esse versículo, afirma, abre aspas, seu único significado é que eles, de acordo com a medida da enfermidade humana, devem abster-se de pecados, fecha aspas. João escreve para que eu, você, a igreja, tendo essa compreensão da nossa enfermidade, busquemos então, com afinco, afastar cada vez mais do coração a dor, o desgosto, o pecado. Outro pensador, teólogo, Adam Clarke, a respeito
da expressão que não pequeis, ele afirma, abre aspas, esta é uma linguagem de toda a Escritura. De cada dispensação, ordenança, instituição, doutrina e palavra de Deus, não peques, não corra para a ruína, não viva de modo a promover a sua própria miséria. Alegre-se, porque é vontade de Deus, que assim o sejam. Portanto, Ele deseja que sejais santos. Santidade e felicidade são inseparáveis. Repito, santidade e felicidade são inseparáveis, assim como pecado e miséria. Fecha aspas. O povo de Deus, o homem e a mulher, os filhinhos, precisam compreender essa realidade. Devemos fugir do pecado. Isso que vos escrevo é para que não pequeis. Aquilo que foi escrito é para que eu e você, nós vivamos uma vida de piedade e santidade diante de Deus. A despeito de sermos então salvos, eleitos no Senhor, sim, santificados e em processo de santificação, a Bíblia inúmeras vezes nos alerta. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala a respeito de um pecado que tenazmente nos assedia. Assedia quem? Aquele que foi salvo, aquele que adora. Gênesis 4, versículo 7, fala a respeito de um domínio que devemos ter, um domínio contra o pecado que está à porta, de um desejo que é contra mim, que é contra você, e cumpre-nos dominá-lo. A confissão de fé de Westminster, a respeito da corrupção humana, afirma ali no capítulo sobre a queda do homem, dizendo o seguinte, abre aspas, esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, estou falando a regenerados, a corrupção persiste durante a vida naqueles que são regenerados e, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são reais e propriamente pecado. Os impulsos, os desejos, as vontades são reais e necessariamente já são pecado. Nós precisamos considerar que o pecado jaz à porta todos os dias, nós sabemos muito bem disso. Só que alguns irmãos, quando liam o texto de João, capítulo 2, o versículo 1, chegaram a algumas interpretações, e uma interpretação muito equivocada, era a interpretação de que o homem sendo salvo, regenerado, ele entra num processo de impecabilidade, ou seja, já não peca mais. E essa é uma percepção equivocada daquilo, ou da ação, da obra do Senhor em nossas vidas, enquanto estamos aqui na terra. A respeito disso, Charles Spurgeon, ele afirma, o objeto cristão é perfeição sem pecado. Sim, o meu objetivo e o seu objetivo deve ser a perfeição sem pecado, mas ele continua dizendo, embora nunca tê-lo até que ele chegue ao céu. Isto é melhor porque ele sempre será então pressionado e nunca considerará que ele o alcançou. Fecha aspas. Outro pensador, Gebelin, ele afirma, abre aspas, pode-se concluir, visto que a crença na erradicação da velha natureza e perfeição sem pecado é uma ilusão, que o Filho de Deus peca. Mas, enquanto o pecado está dentro, e uma perfeição sem pecado está para além do nosso alcance, isso não significa que o crente deva continuar no pecado. Qual a relação do homem natural com o pecado? O homem natural com o pecado, ele está totalmente condicionado a viver um desagrado e sobre a maldição. O homem
natural, na sua relação com o pecado, ele é escravo de Satanás. Sobre ele recairá todas as maldições neste mundo e no vindouro. Mas qual é a relação do homem regenerado com o pecado? Conforme a própria palavra nos ensina em 1 João capítulo 3, 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Essa é a relação do regenerado com a palavra. O próprio João, no capítulo 3, versículo 9, afirma: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Cornélios Platinga Júnior, em seu livro, um livro que vai falar a respeito do efeito do pecado sobre a vida do homem, ele afirma em um de seus capítulos, no finalzinho, na verdade, ele traz uma ilustração interessante. Ele fala a respeito de Lívio, um historiador romano, e ele fez uma famosa declaração a respeito da corrupção que ele via entre os próprios romanos. E ele afirmou: nos últimos anos, a abastança nos tem feito gananciosos, e a autoindulgência levou-nos a ficar, através de cada forma de excesso sensual, atenção, enamorados da morte. Quando uma pessoa entrega o seu coração ao pecado, ela está enamorando a morte. Quando um cristão, de forma equivocada, começa a dar vazão aos desejos, à vaidade, ele está de alguma forma negando a vida e o reino da luz no qual ele foi inserido, e ele está enamorando a morte. Porque o caminho do pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Aquele que diz confessar Jesus Cristo como o único Senhor, não pode flertar, não pode relacionar, não pode enamorar a morte. O caminho o qual nós estamos inseridos, não é um caminho de impecabilidade, mas é um caminho de mortificação do pecado. A segunda lição que aprendemos aqui está relacionado, então, à pessoa de Jesus. No versículo 2, nós encontramos: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A partícula condicional se deve ser vista como indicador que, sim, o pecado, de forma acidental, ele é uma realidade em minha e na sua vida. Nós pecamos. E o próprio João afirma, se alguém disser que não cometeu ou não tem pecado, esse alguém é mentiroso, e a palavra de Deus não permanece nele. Se todavia alguém pecar, nós pecamos. Você então não precisa entrar em desespero, não precisa deixar a angústia tomar o seu coração, porque se todavia você pecar, você tem, eu tenho, nós temos um advogado junto ao Pai. Por que muitas vezes pecamos? Nós precisamos entender que pecado vai além do ato. Pecado também é estado. E muitas vezes pecamos por omissão e até mesmo por comissão. Isto é, por agir de forma justa ou por agir de forma injusta. Pecamos por pensamentos, afetos, desejos. Pecamos também por ignorância ou até mesmo imaturidade espiritual. Fato é que o pecado não apenas é um ato em nossas vidas, como a própria palavra nos ensinou, todos nós, nascemos em pecado. A ideia é que, uma vez
cometido então o pecado, eu e você, a igreja, não deve permanecer no pecado. Se cair, não continue caído. Se afligido, não continue como está. Nós precisamos então abandonar a culpa do pecado. Como? Voltando-nos para o Senhor, olhando para aquele que é o nosso advogado. E o termo advogado aqui é interessante. No grego, paráclitos, que traz a ideia de que alguém foi convocado, alguém fora chamado para estar ao meu lado. E esse termo na Bíblia, ele é traduzido ora como consolador, ora como intercessor, e aqui no texto como advogado. E curiosamente, lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, o Espírito Santo é declarado por meio de Jesus como o Paráclitos, o Consolador, o outro que fica ao nosso lado. Ou seja, o Espírito tem uma obra coadjunta à pessoa, à obra de Jesus. E o enredo aqui é interessante. Jesus, ele coloca-se diante de Deus, o Pai, o justo juiz, como nosso defensor. Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus compadece dos seus, das suas aflições e limitações, porque a palavra do Senhor nos ensina em Hebreus capítulo 2, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 4, versículo 15, falando a respeito desse Jesus que se compadece dos seus, afirma, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele é o consolador, ele é o advogado que se compadece dos seus. Jesus também, ele é o advogado que não defende, ele sabe disso, não defende inocentes, porque ele sabe que aquele a quem ele defende é um pecador. Ele reconhece suas culpas, suas falhas, as falhas daquele a quem ele defende, ele reconhece. O Paráclito, Jesus, é aquele que anula toda condenação e toda acusação contra os eleitos de Deus, conforme encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 33. Jesus é aquele que nos justifica, conforme nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus, o Paráclitos, o advogado, ele tem um caráter justo, somente ele pode nos defender. É isso que João afirma. E nós encontramos em 1 Pedro, também em Hebreus, dizendo que ele nunca pecou, nem sequer algum engano ou falta saiu de sua boca. Ele é o advogado justo. Infelizmente, existem linhas, tradições, culturas, pessoas que afirmam, não, o homem pode encontrar outros advogados. Diante de Deus, o homem às vezes pode levar suas obras como uma forma de purificar ou de redimir os seus próprios pecados. De forma específica, eu quero citar um pensador católico, Santo Irineu, que nos documentos oficiais da Igreja Católica afirmou, dizendo: a obediente Virgem Maria é feita advogada da desobediente Eva. A obediente Virgem Maria é feita advogada da desobediente Eva. Só que isso fere o princípio bíblico, quando a própria palavra diz, o único advogado que nós, como igreja, temos, é Jesus Cristo, o justo, não há outro. Jesus Cristo, então, ele é o nosso defensor incomparável.
diante do justo juiz, somente Ele tem a voz que pode nos defender. Somente Ele tem autoridade e poder para nos defender. E o texto continua. Nós aprendemos na continuação do texto, quando João afirma: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João ensina que Jesus, além de ser o advogado, Ele efetiva a sua ação de advogar, de confortar, de defender aqueles que são seus. Ele efetivou essa ação no passado, na sua obra, quando Ele morreu na cruz. Ele é a propiciação. Interessante quando é feita a comparação de alguns textos, versões de textos bíblicos. A Bíblia Católica, por exemplo, fala: Ele é a expiação pelos nossos pecados. A NVT, Nova Versão Transformadora, afirma: Ele é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E a NTLH, linguagem de hoje, afirma: é por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. A ideia é mostrar que Jesus, Ele é a propiciação, e o termo propiciação aqui aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, aqui no texto lido, e também em 1 João capítulo 4, versículo 10. E a ideia da palavra que fora traduzido como propiciação é mostrar que Jesus, Ele foi o sacrifício de expiação. Jesus Cristo apaziguou a ira, aplacou a ira de Deus. Ele é a oferta que aplaca a ira de Deus. Não há outro. Se hoje nós temos paz com Deus, é mediante a obra de Jesus. Se hoje nós temos esse ministério da reconciliação e fomos então enxertados de novo nessa comunhão com Deus, é por meio de Jesus. É pela obra de Jesus. Jesus é a propiciação pelo pecado daqueles que são eleitos, que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. João faz uma afirmação aqui, no mínimo curiosa, porque ele fala de Jesus como a propiciação dos nossos pecados. E aqui nós concordamos e falamos amém, glória a Deus. Logo depois ele continua com outra afirmação, dizendo o seguinte: não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Este versículo é usado de forma equivocada para defender um tipo de redenção universal. A ideia pregada por aí, é que no último dia, no final das contas, todos serão salvos. E isso é um equívoco, porque a salvação pertence àqueles que foram escolhidos pelo Pai. E o próprio João, quem escreveu esse texto, quem afirmou isso, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro, o próprio João que afirmou isso, também afirmou em 1 João, no capítulo 3, versículo 1 e 10, a respeito de uma distinção que Deus faz da humanidade em 2 grupos. Existe aqueles que são denominados os filhos de Deus, e também existem aqueles que são denominados filhos do diabo. Existe essa distinção. João não acreditava nesse universalismo. João acreditava, sim, Deus havia separado um povo, mas como entender então esse texto aqui? Primeiro precisamos ter em vista o que João quis dizer quando ele afirmou: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João era apóstolo da circuncisão, tanto ele como Tiago, como Cefas. Eles pregavam de forma específica para judeus. E como judeu, ele está afirmando: Deus, o seu Filho, Ele é a propiciação por nossos pecados, judeus. Não somente pelos nossos,
mas também por aqueles outros. A família de Deus espalhada pelo mundo, composta de gentios. É essa ideia abrangente que encontramos então na expressão, mas ainda pelos do mundo inteiro. A ideia não é que todos serão salvos no final, mas a ideia é que todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai serão salvos, porque o sangue de Cristo, a propiciação que Cristo realizou por meio de sua vida, alcançará homens, mulheres de todos os povos, línguas e nações, dos tempos de João, dos nossos tempos e daqueles que virão. Trata-se de uma salvação abrangente, porque nenhum eleito terá falta em sua vida da ação poderosa de perdão, paz e reconciliação que o sangue de Cristo pode dar. Ninguém que foi então escolhido pelo Pai terá falta da ação poderosa de Jesus. E o que nós entendemos é o seguinte: Jesus então se entregou por nossos pecados, Ele pagou com seu precioso sangue o escrito da dívida, Ele é a propiciação. A defesa de Jesus diante do Pai não pode falhar. Quando Jesus se aproxima do Pai, defendendo a mim, a você, quando Jesus se aproxima do Pai como nosso advogado de defesa, essa defesa não vai falhar. Sabe por quê? A sua obra não falhou. Aquilo que foi realizado no passado para apaziguar a ira de Deus foi efetivo, real, e nos alcançou hoje. E aquilo que Jesus faz hoje diante de Deus o Pai é efetivo, é real e nos alcança hoje. Nós precisamos então nos certificar de duas coisas. Nós precisamos nos certificar a respeito da nossa própria identidade diante de Deus. Nós fomos salvos por meio da graça. Nós somos sustentados pela graça. Nós lutamos diariamente contra o pecado, esse pecado que tenazmente nos assedia por meio da graça de Deus. E quem é Cristo? Cristo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado, e Ele é a voz que declara diante de Deus o Pai, ela foi justificado, porque a minha obra trouxe então para Ele o perdão que somente o meu sangue pode dar, Pai. Somente Jesus é a voz diante de Deus o Pai, somente Jesus. E nós temos diante dessa palavra alguns desafios. Primeiro, voltarmos para o Senhor. É certo, nós pecamos. E se estamos em pecado, nós precisamos, humilhados, prostrarmos então diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, entendendo que aquele que é o nosso advogado é o nosso consolador, nos traz a paz. E eu concluo dizendo, na verdade, relembrando aquela sublime verdade que cantamos no hino 269, Pureza no Sangue de Jesus, composta ali no ano de 1914, onde na sua última estrofe, praticamente, retrata aquilo que foi pregado nessa noite. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, lavas de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Não é a obra, nossa obra, não é a nossa vontade, tão menos a religiosidade, mas somente aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz. A sua morte na cruz
e a defesa que Ele nos faz hoje diante do Pai. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos louvar.